Família Rosso. Esse vídeo vai ser sobre essa nossa família aqui, que também é vêneta, então acompanha o vídeo até o final. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações. Quer apoiar o canal Lengua Mari, você pode fazer isso tornando-se membro. Tem a própria ferramenta aqui de membros do YouTube, aqui abaixo. E também, se você quiser, pode fazer uma doação voluntária aí para o canal pelo 54992 622828, que é o Pix. Então, o sobrenome Rosso é um dos patronímicos mais antigos e difundidos da Itália. A sua origem é descritiva e deriva do latim Rossus ou Rubeus. Então, se a gente for falar um pouco sobre características, originalmente era um apelido dado a indivíduos que possuíam cabelos ruivos ou barba avermelhada. E claro que tudo isso tem um significado simbólico também. Na Idade Média, o vermelho era associado ao vigor, à coragem e, frequentemente, à nobreza guerreira. E depois, se a gente for lá para variações regionais, também vamos encontrar algumas informações. Enquanto no sul encontramos o Rossi, no Vêneto a forma Rosso manteve-se firme, muitas vezes ligada a clãs que ocupavam cargos de confiança e possuíam terras. Embora os registros paroquiais detalhados tenham surgido mais tarde, a história oral e os documentos feudais de Treviso situam sim o florescimento da família entre os séculos XII e XIII. Imagine aí o progenitor, né? Então a gente vai ter lá o progenitor dos Rosso. Ele é um homem que tradicionalmente, pelos registros tradicionais que se tem, era um homem que provavelmente ele tinha posses de terra, né, em Mansué, que ainda assim era uma zona de transição entre florestas densas e campos férteis, sob a influência direta lá do bispado de Ceneda e dos senhores da marca de Treviso. Para entender o papel de um rosso nessa época, a gente precisa inserir ele em um evento real que acontece naquele período, que é a ascensão da Liga Lombarda e os conflitos contra o imperador Federico Barbossa. No final do século XII, as cidades do Vêneto estavam em ebulição. Treviso era uma peça-chave na resistência contra o domínio imperial. Conta-se que o progenitor da linhagem Rosso de Mansué não era apenas um camponês, mas um arimano, ou seja, um homem livre com obrigações militares. Essa palavra vem do lombardo, né, arimano. Bem, durante as campanhas de defesa do território trevisano contra as incursões dos senhores feudais germânicos, o Russo de Mansué teria se destacado pela bravura na proteção das rotas comerciais que ligavam o rio Livenza a Treviso. Diz a tradição também que, em um inverno rigoroso de conflitos, ele liderou um pequeno contingente de homens locais para garantir que os suprimentos chegassem às guarnições de Treviso, evitando, assim, o cerco total, né, do local. Por esse ato de lealdade e pela cor característica do seu clã, o vermelho, que agora estampava também os escudos, né, a família consolidou o seu nome na região, passando de um simples apelido físico a um sobrenome de respeito e posse de terras. Então essa daqui é a história da família Rosso, principalmente essa que está ligada lá com a região de Treviso, né, com a província de Treviso, na região do Vêneto. Certamente, se tivermos uma família em outro local da Itália com o mesmo sobrenome, porque é um sobrenome muito típico, muito comum, né, de se encontrar, Rossi, Rosso, em muitas partes da Itália, é muito provável que essas famílias tenham outras histórias também, e não somente essa história que vai valer para todas elas. Essa pesquisa foi encomendada pelo Roberto Carlos Rosso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Strucon.